quero chamar o Alexandre Correia Abreu, que é diretor financeiro e de mercado de capitais do BNDES, ele que traz o tema Como destravar o financiamento climático para a agropecuária. Por favor. Bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite ao Júlio, por estar aqui podendo estar falando diretamente para vocês sobre um assunto tão importante e começar direto ao ponto com essa questão aqui. Nós tivemos aqui uma palestra fantástica do administrador da Fazenda, mostrando na prática o que acontece com essa questão de clima. E aqui a gente vai falar um pouco mais amplo e falar um pouco de como é que o BNDES está enxergando em termos de oportunidade para nós sairmos dessa situação que a gente se encontra em relação ao clima. Primeiro, o ranking dos maiores emissores do planeta. Não é? Nós temos aí o Brasil em 5º lugar, isso é ruim, mas tem uma notícia que não é tão ruim. O Brasil, para melhorar essa posição, 50% da emissão de CO2 do Brasil, ela decorre de desmatamento. Ao contrário de outros países, que para reduzir a emissão precisam mexer fortemente na economia, na indústria, etc., o Brasil também é importante fazer isso, mas ele reduzindo o desmatamento ou aumentando a restauração, ele consegue melhorar rapidamente. O Brasil tem grande chance, sim, de se tornar um emissor neutro antes de 2050, trabalhando muito fortemente nisso. Outra informação importante, a questão climática não é mais uma coisa que vai acontecer daqui a um tempo. Não é? Nós temos já, esse ano de 2023 e 2024, todos nós passamos por isso, temperaturas extremas, inundações, secas, enfim, incêndios florestais e tudo mais. Isso é uma realidade que a gente precisa melhorar. Muito bem, como é que o BNDES atua nisso? O BNDES ele tem um compromisso, é um dos principais pilares de fazer com que o Brasil atinja seus objetivos de desenvolvimento sustentável, de tentar controlar a temperatura da Terra, de chegar no máximo a 1,5 graus em 2050, 1,5 graus a mais do que a área industrial. Muito bem. E o que nós temos? Vamos direto ao ponto, né? O que nós temos para financiar? O que nós temos de recursos para estar colocando à disposição do setor e nessa direção? A primeira grande inovação que surgiu ano passado é a criação do Fundo Clima. Nós todos sabemos a dificuldade do governo federal de fornecer crédito subsidiado com recursos subsidiados com o pagamento pelo Tesouro. Então, qual foi a inovação? O Tesouro Nacional foi no mercado externo, captou em dólar com juros internacionais, que são muito menores do que do Brasil, e passou para o BNDES apenas os juros, não a questão da variação cambial, porque o Tesouro Nacional tem ativo em dólar que faz o hedge. Então, de forma que nós conseguimos, então, montar linhas de financiamento com recursos do Fundo Clima. É óbvio que todas as linhas de financiamento têm a ver com sustentabilidade. Não é? Aqui nós temos alguns exemplos do custo básico de algumas linhas, tá certo? Isso já está disponível. Nós já liberamos, voltando aqui. Nós já liberamos cerca de 6 bilhões de reais com recursos do Fundo Clima. Esperamos até 2026 liberar cerca de 30 bilhões de reais. Esse é um dinheiro que a gente chama no mercado financeiro de sub-Selic, ou seja, ele é abaixo da Selic. Né? É uma das poucas linhas de financiamento que nós temos abaixo da Selic e são destinados a financiamento de diversas situações que têm a ver com o Fundo Clima. Vou dar apenas 2 exemplos. Né? Energia renovável, qualquer coisa, foi muito falado de biomassa, de bioinsumo aqui, qualquer coisa nessa área está valendo com recursos do Fundo Clima. E um outro que eu vou falar bastante aqui, que tem a ver sobre a questão de florestas nativas. A ideia é fazer com que você preservar a floresta gere recursos para quem preserva a floresta. Essa é a ideia, né, que está por trás disso. E você vê que é a menor taxa, é 1% ao ano. É ao ano isso aqui, tá, pessoal? A gente está mal acostumado com taxas altas, isso aqui é tudo ao ano. Muito bem. Além disso, é importante, no financiamento rural, o financiamento rural do BNDES é bastante expressivo, né? Ele faz isso, na maior parte das vezes, repassando através dos bancos, e nós criamos um sistema que é injusto, que nós vimos aqui agora há pouco um exemplo de um agricultor que se preocupa com a preservação da floresta.
É injusto que no exterior fique a imagem de que o agricultor brasileiro não preserva a floresta. Então, portanto, o que é melhor fazer? Aqueles que por acaso fizerem alguma coisa errada, que não peguem financiamento. Porque a gente tem certeza que todo o financiamento é dado para quem não faz desmatamento ilegal. Como é que funciona isso? Com satélite. Nós temos um convênio, MAP Biomas, fotografa as áreas antes e depois. Aquelas áreas em que houver um desmatamento, uma suspeita de desmatamento ilegal, o financiamento é travado, a pessoa pode explicar, ela tem direito a explicar. Se por acaso for que houver algum tipo de erro, o financiamento é liberado, mas já houve o bloqueio de cerca de 600 milhões de reais de financiamentos que teriam sido dados para agricultores que estavam fazendo desmatamento ilegal e não foram. Então, isso é muito importante. O BNDES já coloca isso aí desde o ano passado também e tem dado muito certo. Outro ponto importante, aqui não é empréstimo, aqui são recursos não reembolsáveis. O BNDES é o gestor do Fundo Amazônia. O gestor do Fundo Amazônia vem de doações do mundo inteiro e essas doações são carreadas para operações que envolvam a preservação da Amazônia. Eu vou destacar um ponto que foi uma novidade. Nós passamos a fazer também projetos no sentido de financiar a Polícia Federal para combater os desmatadores, para combater o verdadeiro crime organizado que existe na Amazônia hoje. Isso tem dado muito certo, né? E o Fundo Amazônia vem aumentando, já está 4 bilhões de doações recebidas, já conseguimos aprovar 2,4 bilhões em apoio e já saiu, efetivamente, 1,6 bilhões. Isso é tudo muito fiscalizado, muito bem feito, porque esse dinheiro tem que ser aplicado da maneira correta. E, finalmente, eu queria falar um pouco de uma novidade, que é, na verdade, duas. O BNDES lançou recentemente um projeto chamado Arco da Restauração. Nós falamos aqui que a melhor forma de combater do Brasil melhorar a sua posição na emissão de gases, e ele pode se tornar zerar as emissões de gás antes de 2050. Nós temos certeza disso. É através da diminuição do desmatamento e da recuperação das florestas. Então, nós lançamos ali o Arco da Amazônia, que é aquilo mesmo, é um arco que protege a área mais desmatada da Amazônia, aquela área mais externa, aonde você tem grande chance de fazer uma recuperação de floresta. Nós estamos falando, pessoal, de 24 milhões de hectares. Isso dá aproximadamente o tamanho do estado de São Paulo, de recuperação de floresta. E, junto com essa iniciativa, nós estamos lançando o BNDES Florestas Crédito. Eu venho da área financeira, já estou 40 anos na área financeira, Banco do Brasil, iniciativa privada e agora BNDES. É muito importante que as pessoas que preservam a floresta tenham recursos e que ganhem dinheiro com isso. É muito importante. É muito importante. Então, esse projeto ele visa criar linha de financiamento para que quem está preservando uma área nativa possa faz o financiamento e depois pagar o financiamento e ter lucro. Como? Através do manejo florestal, ou seja, você retirar um pedaço da mata que foi restaurada e vender como madeira legalmente, sem que isso faça com que a floresta seja prejudicada. Isso é possível, existe tecnologia para isso e é perfeitamente factível. E geração de crédito de carbono. Então, à medida que nós consigamos criar linhas de financiamento para as pessoas deixarem a floresta em pé ou fizer o replantio de forma nativa, ou seja, restaurar aquela floresta, é importante que as pessoas tenham um resultado positivo e que tenham financiamento para isso. Portanto, o BNDES está lançando essa linha, inicialmente R$1 bilhão. O BNDES, o papel dele não é ficar sozinho nisso. A expectativa é que outros agentes financeiros, internacionais, nacionais, criem também linhas dessa natureza e que isso venha a ser uma forma corriqueira de financiamento. Porque à medida que você possibilita pessoas como aquele nosso amigo que esteve aqui agora há pouco, que preservam a mata, que tenha recurso, que ganhe dinheiro com isso, e que a mata fique em pé e fique sequestrando, né, carbono da atmosfera e ajudando a nossa situação no mundo, melhorando a vida do planeta, isso funciona na nossa visão.
Não é? Então, aqui fica aqui esse registro. Essa linha já está disponível, os projetos já podem ser apresentados, está havendo uma procura imensa, BNDES, florestas, crédito. E nós esperamos que isso seja uma novidade que venha para ficar, e inclusive com o recurso daquele Fundo Clima em taxas menores. E para quem quer saber um pouquinho mais de detalhe, o grande desafio nosso era a criação das garantias, que são empresas que muitas vezes não têm histórico de crédito. Então, nós estamos fazendo a modalidade de Project Finance, que o risco da operação é do próprio projeto. Essa é a novidade que nós estamos lançando. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço e passo a palavra aqui para o próximo palestrante. Obrigado. Obrigada, Alexandre.